O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai, Abraão, exultou por ver o meu dia. Ele ouviu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e vistes Abraão? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem pretendes tu ser? Perguntaram a Jesus. Chamaram Jesus de pretensioso, então, né? Quem pretendes tu ser? O que você pretende, Jesus? Quem você pensa que é? E aqui, meus irmãos, está a pergunta que nós temos que saber responder. Por que é que andamos atrás de Jesus? Por que é que pautamos a nossa vida nele? Pelo menos deveríamos pautar a vida em Jesus. Por que é que você olha para a sua vida e vê muita coisa que todo mundo faz, mas você não fez? Por que você não fez? Todo mundo vai, por que você não foi? Todo mundo no seu lugar já teria chutado o pau da barraca, por que a tua barraca está de pé? Quem pretendes tu ser? E aqui o Evangelho tem a resposta na boca do próprio Jesus. Jesus disse: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Esse eu sou na Bíblia é o Yahvé, lá da sarça ardente, a voz que se revela a Moisés. Por isso, quando Jesus disse isso, pegaram em pedras. Jesus se autoafirmou: eu sou Yahvé, eu sou Deus. E essa é a nossa fé. Quem é Jesus? E aqui está, meus irmãos. De vez em quando na vida a gente vai descobrindo que alguns de nós, muitos de nós, não sei, no fundo não é cristão. Vem à igreja, comunga, confessa, não mata, não rouba, mas no fundo não é cristão. Eu não sei se todos nós, e se todos de nós, já demos o passo da fé em Jesus, ou nós estamos sendo empurrados pela cultura, nós estamos sendo empurrados pelo contexto, sobretudo nós aqui. Nós moramos no noroeste, quase oeste, noroeste do Paraná, Brasil. Não tem como o IBGE perguntar para você e você responder que é budista, shintoísta, à toa, ateu, até porque ateu não existe, existe à toa. Mas enfim, não tem como você não vir no embalo. Não tem como a pessoa não... Se não está vindo no embalo, ela sabe que está lutando contra o embalo. Porque em muitos lugares do mundo ninguém vai mais no embalo porque não tem embalo para embalar. O sujeito vive sem Cristo, e diferente de nós e dos nossos preguiçosos lá de casa, sem vergonhas lá de casa, eles nem sabem que eles estão indo contra o embalo, porque nem embalo tem. Mas muitos de nós, às vezes,
Parece, só Deus é que julga isso, mas parece que o meio, o contexto vai empurrando, e aí, então vamos marcar o casamento lá na igreja, né? Não é muito certo mesmo não casar na igreja, né? Mas é o contexto que embala. Para quem é muito do contra, é o contexto que oprime. Nós cremos mesmo nisso, que antes que Abraão existisse Jesus, Yahvé, Jesus, eu sou, que Ele é Deus. Percebe isso? E que então a vida nossa passa por um tal senhorio de Jesus, que se expressa naquilo que fazemos de nós mesmos, naquilo que buscamos sorver, buscar, possuir da vida, naquilo que renunciamos dos nossos direitos, possibilidades. Por que viver como vivemos? Porque Jesus, Yahvé, Jesus, eu sou, Ele não é só um homem inspiradíssimo, Ele não é só um grande homem profético, Ele não é só um grande homem que trouxe um conjunto de verdades que fazem a sociedade funcionar melhor. E sim, Ele faz a sociedade funcionar melhor. À medida que se distancia, fica tudo difícil. Mas veja, olha o que Ele está dizendo aqui. Antes que o Abraão de vocês existisse, Yahvé, eu sou. Então, de novo, vamos começar pelo começo aqui, a pergunta. Por que é que você faz o que faz? Por que é que você não faz o que não faz? O que te faz dizer, nada a ver, isso aí é a vida? Por que é que você diz, Deus me livre, que horror, isso eu não aceito. Desculpa, não quero perder a amizade com você, mas eu não aceito. Onde é que a gente baliza essas coisas? Tem que ser por, tem que ser com, tem que ser para Jesus. É isso que é o tal do senhorio de Jesus. Dizer Jesus é o Senhor não pode ser frase para rimar em música com dor e amor e louvor. É algo muito lá dentro da minha existência. Então veja, Jesus aqui está num grande debate com os fariseus dentro do templo. Ele tinha feito muitas curas, muitos milagres, tinha feito grandes discursos. Nem todo discurso de Jesus, e a maioria não foram discursos apologéticos sobre fé, dogmas, causas de fé. A maioria dos discursos de Jesus são sabedorias para a vida, né? Sobre a alegria, sobre o desprendimento, sobre a pureza, sobre como viver uma vida melhor, mais leve. Tanto é que hoje, o quanto de conteúdo não se tem em YouTube, livro, a respeito de Jesus, usando de Jesus a perspectiva que Jesus tinha na pregação dele, sobre a vida emocional mais saudável. Separem em aeroporto, livraria de aeroporto, metade daqueles livros lá é sobre Jesus, nesse viés de uma vida mais feliz, de uma vida mais próspera, de uma vida mais abundante, de uma vida menos bege, chata e azeda igual a sua, uma vida mais encorajada. Quem foi esse homem? Então, o senhorio de Jesus é quando Jesus é o critério, é o motivo pelo qual eu acho graça nessa música, nessa piada. Por que eu gosto de ouvir certas músicas? Por que eu gosto de ouvir sempre essa piada aqui? Porque de algum modo nela tem algo igual, favorável a e nunca contra a Jesus. Então eu escuto, dou risada, porque Jesus é o Senhor. Jesus é o motivo de eu achar graça. Quantas vezes você escuta uma piada, alguém te manda um vídeo lá no seu WhatsApp, todo mundo racha o bico com aquilo. Dentro de você sente uma tristeza. Por quê? Você não sabe rir? Você não gosta de rir? Porque Jesus é o Senhor. E essa piada é tão diferente do que o meu Senhor falou sobre casamento. Não tem graça nenhuma rir disso aí. Chega a ser blasfemo. Ai! E geralmente quem olha para você e daí fala assim, está na fila da comunhão. E quem o trouxe? O contexto, a cultura. Cristão ele não é ainda.
E o papel de um padre, senhores e senhoras, entre tantos papéis que um padre tem, um deles é tirar você da ilusão. Um deles, é ajudar você a ir para o céu e não deixar você ir para o inferno rindo. Um deles é ajudar você a aprender a ler, reler as ocasiões da vida. Onde é que está o senhorio de Jesus? E a vida vai dar ocasiões para nós. E a maioria das pessoas não percebe as ocasiões que estão tendo de amar a Cristo, de se converter, de se santificar, de serem verdadeiramente filhos de Abraão. E Abraão tem sido tema dos últimos 3 dias na missa. Abraão, Abraão, Abraão. E às vezes você, serelepe pimpão, não percebe as ocasiões de Abraão na sua vida e na sua história. Abraão que não foi justificado pelas obras da lei, mas pela obra da fé. Abraão foi justificado diante de Deus porque reconheceu a ocasião de ter fé e apostar em Deus, não em si nem no outro. Ele não foi justificado porque praticou obras religiosas, foi justificado pela obra da fé. E aqui de novo está o senhorio de Jesus. É possível a gente praticar muitas obras da lei e da fé. Nossa fé tem lei. Uma lei, sexta-feira santa, você tem certeza que você vai fazer churrasco e uma bacalhoada com aquele monte de parente, tocando Zé Neto e Frederico, numa sexta-feira santa? Aquela mesa farta, aquela barulheira de gente. Não, a lei da fé que você diz, que professa, diz que sexta-feira santa é dia de jejum, abstinência e silêncio. Você vai ficar na sua. Cada parente socado numa casa, Páscoa, vira o vucu-vucu. Mas na sexta-feira santa, a fé tem leis. Se confessar uma vez por ano para a Páscoa, que foi a lei que você exemplarmente cumpriu, não é? Esse ano, enfim, tem leis. Mas o que nos justifica é a obra da fé. E é por isso que Abraão está sendo trazido aqui sempre, nesses últimos tempos, que a quaresma já entrou no seu finalmente. A obra da fé de Abraão. Abraão pautou a sua vida, Abraão lançou a sua vida em Deus. Se Deus não honrasse Abraão, Abraão tinha se lascado todinho. Abraão pôs a vida em Deus de um jeito que só Deus daí agora. E Abraão ficou sem plano B. Entende? E Abraão não possuiu nem teve nada fora do doar e do dar de Deus. Sempre que Abraão olhava e falava assim, né? Graças a Deus, olha o tamanho da terra que eu tenho hoje. Deus olhava e falava, é verdade, graças a mim mesmo. Abraão olhava para o filho que tinha, para o Isaac. Olha que coisa linda do papai. Olha, o coração chega a ficar quentinho de ver esse menino. Oh, como eu amo. Graças a Deus. E Deus falava, é graças a mim mesmo. Isso aí fui eu que te dei. E sabe, meus irmãos, nossa vida é cheia de momentos que a gente perde o direito de depois dizer graças a Deus. A gente perde o direito em muitos momentos da vida de depois dizer assim, graças a Deus. A gente vai até dizer, mas Deus vai olhar e falar assim, desculpa querido, não é graças a mim não. Foi graças à força do teu braço, foi graças à tua lábia, foi graças à tua negociata, foi graças ao meu filho que você rejeitou, se fez de trouxa, jogou na conta da misericórdia e foi abraçar o capeta. Foi graças a mim, não. Deus misericordioso, só como Ele consegue, ainda deixa a gente ter até aquilo que não é graças a Ele. Antes que Abraão fosse, eu sou. Esse é Jesus. Então é nele que a gente constrói a vida. Quando vai construir, acho que até para qualquer casa, mas vai construir um prédio, vai construir uma igreja desse tamanho, tem que fazer análise de solo, né? Vai construir alguma coisa, vai abrir um bairro novo, aí derruba aquele monte de árvore, vai abrir um bairro novo, tem que fazer análise de solo.
Vai construir aqui, daqui 10 anos começa a afundar, começa a ceder, como é que é? Tem que fazer a análise do solo. Onde é que você vai construir isso aí, né? Então o senhorio de Jesus é isso. Onde é que eu vou construir qualquer coisa da minha vida? Minha vida financeira, minha vida com as pessoas, minha vida social, minha vida profissional, minha vida afetiva, o casamento, a educação dos filhos. O meu guarda-roupa, se eu abrir ele, as roupas que tem lá estão construídas sobre o senhorio de Jesus? O senhorio de Jesus. Já que eu vou construir o meu relacionamento com alguém que me é muito difícil. Porque tem gente que para a gente suportar só por amor a Deus mesmo, só por temor, não é só amor não, é por temor a Deus. O medo do inferno é tanto que você continua dando um bom dia para determinadas pessoas, só por isso, mas que seja. Isso é o senhorio de Jesus. Essa análise de solo, eu vou colocar a estrutura, o peso da minha existência em cima do quê? E quantas pessoas, meus irmãos, construíram prédios imensos e não foi sobre Jesus que construiu. Quando a gente constrói algo, qualquer coisa, sobretudo grandes coisas, fora do senhorio de Jesus, acontece como a gente vê, às vezes na televisão, né, reportagens, não sei se é lá, onde é que é, Maceió, um lugar lá, né, que tem uma usina, não sei do que, tem não sei do que, 70 anos depois, um tanto da cidade vai ser engolida dentro de um buraco, acho que é isso. A existência construída fora de Jesus, mas nem que seja lá na frente, ela engole quem construiu. Entende isso? A gente cria um monstro que vai nos engolir na ilusão da fé, na ilusão de que Jesus é o Senhor, quando no fundo não é. E como é que a gente descobre essas coisas? Primeiro, pela palavra. O início do Evangelho diz: Jesus, em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Jamais verá a morte significa jamais verá um inferno depois que morrer, vai para o céu. Jamais verá a morte significa que o ato de morrer nessa vida, porque esses discursos todos estão preparando a morte mesmo de Jesus, jamais verá a morte significa que o ato da morte não é visto mais como morte, é visto como Páscoa. Para quem tem fé, o que é um corpo no caixão? Alguém fazendo a sua Páscoa, está atravessando o mar vermelho da morte, né? Quando é que chega no céu? Para não ter dúvida, se você gosta mesmo do defunto, se eu fosse você, marcava já para o outro dia uma confissão, vinha numa missa, rezava um Pai Nosso, uma Ave Maria, um creio na intenção do Papa, você não precisa ter mais dúvida que ele já atravessou o Mar Vermelho, está sentado lá no céu, tomando um café. Ô Pai, obrigado por... Que dia foi ontem tomar café, gente? Tomando um café com São José. Mas os nossos mortos morrem, os nossos defuntos morrem, todo mundo só chora, não vem um marcar uma confissão e falar assim: padre, vim confessar que eu... Coitado do seu fulano. Tão querido que ele era, o papai, tão querido. Nossa, penso um vô querido. Então eu queria aproveitar e confessar, padre. Até confessei agora, faz 15 dias, mas vai morrer, vai lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não tem nem pecado para confessar. Aí confessa, passou nervoso, falou mal dos outros, você foi explicadinho, vai, às vezes é uma confusão zica de nada mesmo, te absolve, vem na missa, bota o nome do defunto. Na missa já reza o Pai Nosso, né? Se for domingo já tem o creio, se faltou o creio, Ave Maria, completa na intenção do Papa, pronto, o defunto que você diz que tanto ama, binga, 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 binga. Acabou de abrir os portões da Jerusalém Celeste, está lá São José, a Virgem Maria, falando: vem, meu amigo, querido, quer um cafezinho? Se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Não vai ver o inferno, no ato da morte vê a Páscoa, né? E jamais verá a morte. Olha que benefício extraordinário, né? E jamais verá, jamais desejará as coisas que causam morte. Mas se pode dar tudo isso, não pode dar tudo, que sendo bom é menor que isso, a palavra, a gente nos dá tudo. Mas aí tem um critério aqui, tem uma condicional, né? Se alguém guardar
a minha palavra de novo. Quantas vezes a vida está nos oferecendo oportunidades de guardar a palavra, pelo mal que não vou fazer então, guardar a palavra pelo bem que vou renunciar, porque estou guardando o senhorio de Jesus, estou guardando a palavra. E o triste da vida é isso, minha gente. E aí eu volto no argumento inicial: muitos de nós ainda não somos cristãos no ato da fé. A gente está numa cultura que gosta de Jesus, porque sempre que a vida dá ocasião, primeiro, nem reconhece a ocasião, segundo, se reconhece, dá um tiro no escuro e fala: mas a Pátia, se vê, tem que entender que também não é assim, é muito falatório. E pouco Abraão. Viver a fé, guardar a palavra. Guardar aqui, por óbvio, é a prática, né? É o guardar no coração, é não perdê-la, é não sair da graça. E Jesus vai reforçar isso. Se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Mas qual é a reação? Presta atenção. Dos fariseus, não das prostitutas. Dos fariseus, não dos assassinos. Dos fariseus. Porque o ato da fé, meus irmãos, está para além desse eu não mato, eu não roubo, não faço mal para ninguém. Os fariseus, homens do templo, ao ouvirem tudo isso, vão dizer: ah, você tem um demônio, você está encapetado, você é doido, você não tomou os remédios hoje, você é um picareta. E aqui está a vida de Jesus, as palavras de Jesus e as exigências de Jesus. Elas espremem, elas apertam. Não só as tias do boteco, não. Elas espremem e apertam quem está na fila da comunhão e quem está rezando a missa. Os fariseus não deram conta de Jesus, minha gente. Os fariseus também achavam que a fé de Abraão era: eu não mato, eu não roubo, não estou traindo a minha mulher. Trago aqui a oferta, né, do trigo, do cominho, lá, as colheitas anuais dele, 2, 3 vezes por ano, eles compram uma cartela. Ei, vai. Não, a mão de Deus, que é capaz de apertar coisa grande, volumosa, também é cirúrgica, é capaz de apertar as espinhazinhas que a gente tem, sabe? E dói. E foram os fariseus, meus senhores, homens justos perante a sociedade, homens íntegros. Entre os fariseus não havia escândalo, que às vezes tem até dentro da igreja hoje. Naquele dia não, os fariseus eram, eles andavam na linha e muito na linha. Mas, num dos evangelhos, e ainda nós vamos ouvi-lo antes do início do Tríduo Pascal, vai ter uma passagem que explica, no fundo, muito dos problemas dos fariseus com Jesus. É que você não lê Bíblia, é pena isso. É triste. Você não tem essa curiosidade, você não tem esse gosto, é triste mesmo. O padre faz a homilia todo dia, desenha o máximo que pode, mas é um trechinho por dia. Depois de tanto trechinho por dia, a gente já está aqui no capítulo 8 de São João, valeria a pena você pegar o Evangelho de São João e ler meio que numa tacada só, porque daí a tua cabeça já está iluminada, mas você vai juntando as coisas. E aí você vai vendo o quê? No Evangelho de João o tempo todo é Jesus tendo que se defender desses homens chatos aqui. O tempo todo. E aí às vezes a gente pode se perguntar: mas de onde é que vinha a dificuldade desse povo com Jesus, gente? O que eles estão defendendo lá dentro deles? Parece que tem medo de Jesus. De onde é que vem esse medo? Entre tantas coisas, tem uma que vai ser muito essencial. Jesus vai entrar na casa de um fariseu para uma ceia, para um jantar. Vai dar muita gente, Jesus é o convidado de honra. E vai entrar uma mulher e vai chorar aos pés de Jesus. Não é isso? E eles vão estar reunidos e vai entrar uma mulher, Maria, irmã de Lázaro, e ela vai pegar um vaso que tem 1 litro de perfume, de nardo puro. Segundo os exegetas, pelas moedas da época, li isso essa semana, se convertesse para o real hoje, era algo em torno de 22 mil reais que ela tinha. Era um luxo dela, ela gostava daquele perfume, era da marca preferida, e cada um sabe das suas loucuras. E ela pega e derrama 1 litro de perfume em Jesus. Ela derrama 22 mil reais em Jesus.
Mas está guardado onde o perfume? Num vaso de alabastro, que é aquele mármore transparente, que é caríssimo isso. Caríssimo. Imagine então a época, quão caro não era. Você mandar isso vir lá do Egito para Jerusalém. Só o vaso era o preço do perfume. Ela pega e quebra o vaso. Acho que ela se conhecia e falou assim: não adianta nada eu derramar todo esse perfume e levar o vaso, eu vou comprar outro perfume. Então fica com o vaso também. Mas ela faz isso tudo por amor a Jesus. E vira uma polêmica. Onde já se viu? Que desperdício. Vai dizer Judas, o traidor, né? E desperdício. Não precisa tudo isso também. Direito seu. Acha? Para que tudo isso? E aí nesses evangelhos vai dizer assim: e os fariseus, né? E aí Jesus vai dizer: não podeis servir a Deus e ao dinheiro numa outra ocasião. E diz assim: e os fariseus, vírgula, que amavam o dinheiro, vírgula, riam de Jesus, ponto. Mas não riam por fora, riam por dentro. Porque amavam o dinheiro. O amor ao dinheiro. Meus irmãos, Jesus não comparou nada, absolutamente nada com Deus. Só o dinheiro. Não podeis servir a dois senhores. Ou se serve a Deus, ou se serve ao dinheiro. Significa o seguinte: o dinheiro, ele é uma lógica. O dinheiro, ele conversa na nossa orelha. O dinheiro, ele fala com a gente dentro da nossa cabeça e vai colocando dentro de nós palavras. O dinheiro nos faz argumentadores contra a fé. O dinheiro nos dá argumentos contra o evangelho e as exigências dele. O dinheiro. O sexo não. O sexo, o sujeito faz e fala: não, eu sei que eu estou errado mesmo, padre. A cachaça, o cara bebe, fala: eu sou fraco, fazer o quê? Eu sei que eu não devia. Vou tentar parar, padre. Vou tentar parar, ou seja, eu não vou parar. Mas o dinheiro e tudo que o envolve, o sujeito vira filósofo. Guardar a palavra. Porque é que esses homens, eles iam com Jesus. No fundo eles gostavam de Jesus um pouquinho, né? Porque onde Jesus estava, ele estava. Jesus fazia umas pregações maior que a minha, ninguém interrompia. Por que gostava de ficar lá? Porque nós somos assim. Mas aí vem o ato da fé. A porta é estreita, meu amiguinho. Tem que passar no funil do senhorio de Jesus. E por que deixar ele ser Senhor? Porque antes que Abraão existisse, Yahvé, ele é. Não é porque ele é muito inteligente só. Não é porque ele é genial só. É porque é Deus falando comigo. Em um homem, é Deus que se encarnou, se fez homem. Isso é um escândalo para a fé. Olhar para um homem e dizer: Deus é ele. E Deus escolheu ser assim: carpinteiro, pobre, casto, humilde, obediente, desapegado, desprendido. Isso é escandaloso. Que Jesus seja Deus e que Deus seja Jesus. E passa na nossa vida pedindo para a gente abrir mão e renunciar de tudo aquilo que a gente fica pedindo para Ele. Por isso, meus irmãos, a fé é uma graça muito grande. E ela precisa ser alimentada, guardada. Jesus diz: quem se alguém guardar. E como é que se guarda? Ouvindo bastante a palavra. A nossa inteligência, e tem quem tem mais, tem quem tem menos, né? A nossa inteligência é um fator muito importante. Inteligência, memória, raciocínio, a palavra de Deus tem que estar permeando os neurônios da gente. 2, ouvir e entender. Rezar com a palavra. E contemplar essa palavra na vida. Reconhecer esse evangelho de hoje nos fatos dessa quinta-feira. Hoje a gente vai viver uma ou outra ou várias coisas que tem tudo a ver com isso aqui. Tudo a ver com isso aqui. E aí a gente tem que não desperdiçar a ocasião de praticar essa fé. Porque, meu querido, minha querida, como é que a fé cresce? E às vezes ela está precisando crescer. Às vezes você tem fé, eu tenho fé, mas ela é tão pequenininha que não está prestando para nada. Como é que a fé cresce? Por prática. Você pratica a fé, se você não desperdiça a chance. Se você fala: opa, essa é a ocasião de Jesus ser o Senhor da minha vida. Ai, meu Deus,
Ai, Jesus, se eu ficar pobre, se eu não casar, e se eles rirem de mim? Mas lá vou eu. E eu pratico o senhorio de Jesus. O que acontece depois que eu pratiquei o senhorio de Jesus? Aquela fezinha que eu tinha agora já é uma fé. A fé cresce por prática, por atuação. Ouvir, compreender, rezar e praticar, não desperdiçar ocasiões de amar Jesus. O problema é que a gente quer que a fé cresça só dentro da nossa cabeça. E olhe lá ainda, né? Não, a fé cresce à medida em que a gente pratica. Nós precisamos praticar a fé. Mas se eu não conheço a palavra, eu não reconheço ao longo desta quinta-feira as ocasiões de praticar a minha fé. E é por isso, gente, que muita gente vem na igreja e não cresce, não se santifica e não presta para nada. Por quê? Porque desconecta totalmente a missa, o evangelho, o grupo de oração, o terço que reza, da vida. É impressionante um negócio desse. A gente consegue vir à igreja e sair dela e deixar a igreja lá e a vida que venha. E a gente não reconhece as ocasiões. A gente não consegue ler fatos, pessoas, tentações, ciladas, ocasiões, à luz da palavra. É por isso que a inteligência e a memória é algo fundamental na fé. Por que Deus não manda os anjos evangelizar vaca, cachorro, cabrito, peixe, passarinho? Porque eles não têm um raciocínio, eles não são capazes de aplicar as coisas, eles não são capazes de juntar duas peças. O bichinho é por instinto, por afetozinho. Você bota ali para o gatinho lamber o leite, amanhã ele volta. Mas nós somos diferentes, ou não? Pergunta para o bulldog velho aí, para o cachorrão do celular. Pergunta, você é diferente dos bichos, né? Ah, bom. Eu, hein? Então, queridos, a nossa fé naquele que é, antes de Abraão existir, precisa da inteligência. Eu preciso reconhecer Ele na vida. Entende isso? A palavra explica a vida, a Bíblia explica a vida, a Bíblia revela a vida. A Bíblia diz a verdade de cada coisa e situação da minha vida. E aí, vez em quando, existem coisas na nossa vida que são um tanto quanto mais pontuais e fundamentais. É por isso que tem pecado grave, mortal, e tem pecado leve. Por quê? Porque tem coisa na vida que, se você errar, você complica a sua vida só um pouquinho. Mas tem coisa na vida que, se você errar, você complica a sua vida um muitinho. Tem coisa na vida que, se você acertar e fizer direito, não é que muda muita coisa também. Mas tem coisa na vida que, se você acertar, amigo, daqui 20 anos você está colhendo ainda do acerto de um dia. Tem fatos, tem momentos na nossa vida que são muito fundamentais. Uma coisa, para voltar na análise de solo, é você plantar um pé de uma fruta que você tanto gosta na terra errada e passa um tempo, você diz, acho que não vai dar nada não, arranca essa árvore daí. Vai plantar, nem então, compra no mercado, dá mais trabalho. Uma coisa é você errar onde é que você plantou o pé de acerola, filho. Outra coisa é você errar onde é que você vai construir um prédio de 20 andares, não é isso? Então, existem coisas muito fundamentais na nossa existência. Existem coisas muito fundamentais na educação dos filhos. E se você errar, nem que seja daqui 30 anos, vai engolir teu filho. Mas se você acertar, talvez daqui 30 anos comece a abençoar o seu filho. Na vida de uma paróquia, em tudo na vida. Agora, se eu não guardo a palavra em mim, eu nem sei perceber essas coisas, e aí vai essa vida que o povo leva aí, ó. Vai essa vida trabalhoada, vai essa vida de ponta cabeça, vai essa vida atrapalhada, vai essa vida complicada, vai essa vida sofrida, e pode ser que um dia entre no céu, mas antes de entrar no céu vive só o inferno. E pode ser que um dia entre no céu, mas antes de entrar no céu não dá um fruto para ninguém. A vida pode ser muito diferente, meus queridos, se guardarmos a palavra. E bendito e louvado seja Deus, que nos deu o dom da fé. Por quê? Porque inclusive fariseus, porque inclusive pessoas boas, porque inclusive pessoas distanciadas de coisas baixas, toscas,
e nojentas têm dificuldade com Jesus. Têm dificuldade de praticar o senhorio de Jesus. E nós estamos nos encaminhando para a Semana Santa. E Satanás precisava de uma isca para matar Jesus na cruz. E foi qual? Dinheiro. Judas, qual foi a isca para pescar Judas? As moedas, o dinheiro. Portanto, entre tantas conversões e desapegos que a gente tem que fazer na vida, né? E bom fosse se a gente tivesse um problema só para resolver, né, minha gente? Mas não, se tivesse um pecado só para resolver, eita. Mas não é, a gente tem um monte de coisinha para resolver e 3, 4 coisonas. Isso é o resumo de todos nós. Mas uma delas é e sempre será manifestar o assunto, manifestar esse assunto, o senhorio de Jesus na minha vida, quando o assunto for dinheiro. A possibilidade de tê-lo, a ocasião de dá-lo. Esse é o pano de fundo desses fariseus insuportáveis aqui, que para eles nada nunca estava bom. A Bíblia vai dizer então, vírgula, porque eram amigos do dinheiro. Ponto final. Claro, não é só dinheiro que pode me bloquear com Jesus. Tem muitas coisas, pode ser o meu ego, pode ser minhas fantasias, pode ser meus milindres. Aí que vem o que Jesus disse no Evangelho de ontem: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual verdade? A verdade da palavra, a verdade do dogma, a verdade da fé e a minha própria verdade. Os fariseus, no fundo, não sabiam ou não queriam saber que eles eram amigos do dinheiro. A autoilusão. Então, meus irmãos, meus queridos, nós seguimos aquele que é antes de Abraão. Ele é o nosso motivo. E a vida vai pôr isso à prova, né? Você sabe que tudo que a gente fala para os outros, o demônio vem cobrar a conta. Você já reparou isso na sua vida? Você senta com alguém e começa a dar conselho para aquela pessoa. Você senta com alguém que você tem alguma intimidade e você corrige aquela pessoa. E às vezes a gente tem que fazer isso mesmo, com um amigo, com alguém mais chegado, dentro da própria casa, nos nossos relacionamentos. A gente senta e dá um conselho. A gente senta e puxa a orelha. O demônio vai vir conversar esse assunto com você daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente está diante da mesma coisa que a gente estava exortando no outro. A nossa fé, ela é provada, gente. E não é por Deus, não. Porque Deus a ninguém tenta, está na carta de São Tiago. É o diabo mesmo. O diabo escuta, o diabo está ouvindo essa homilia, eu que me prepare. Queria ser você agora. E só senta e escuta, e eu que tenho que falar. O demônio vem, ele vai me dar ocasiões de viver tudo que eu falei hoje. Se não hoje, até domingo, pode ter certeza. E por que o demônio vem cobrar a conta da nossa fé? Meu querido, o demônio só ataca o que é precioso. O demônio só pega o que tem valor. Ladrão não entra em casa vazia, entra? O ladrão passa na frente de uma casa velha, escangaiada, vidro quebrado, não tem uma luz acesa, ele entra lá? Onde é que ele entra? Onde tem algo de valor. Por que Satanás quer nos provar na fé? Porque ele sabe o que é valioso. A nossa fé é a coisa mais valiosa que a gente tem. O nosso relacionamento com Jesus é o que exige mais valioso nessa terra. Ser amigo dele, não ferir o coração dele, é a coisa mais preciosa da vida. É por isso que a gente é provado nessas coisas. Então não desanime da fé e não comece a pensar dentro da sua cabeça louca. Porque eu sei o que você está pensando já agora. Deixa eu ficar na minha então. Deixa o fulano ir para o precipício e eu ficar quieto. Não, isso é omissão. Vale a pena e muito a pena ser provado nisso e passar por essa provação, porque se trata de algo muito precioso. Então, irmãos e irmãs, que o Espírito Santo hoje renova em nós a fé e o discernimento das ocasiões de viver o senhorio de Jesus na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Vamos ficar em pé.
momento das nossas preces. Dá um ré, Márcia, faz favor. Põe a mão no seu coração, você que está em casa. Reze conosco também nesse momento. Vamos pedir, Espírito Santo de Deus, renova em nós a fé. Espírito Santo de Deus, renova em nós hoje o discernimento, a sabedoria. Espírito Santo de Deus, renova em nós hoje o dom do temor. Espírito Santo de Deus, renova em nós hoje esse desejo de ter e viver o senhorio de Jesus. Espírito Santo, abre os olhos da minha fé. Espírito Santo, abre os olhos do meu coração para eu saber ler a vida a partir da palavra. Espírito Santo, dai-me temor e sabedoria para eu saber reconhecer Jesus nos fatos, nas pessoas e nas coisas. Senhor, eu quero te louvar e te bendizer, porque o Senhor deixou nesse mundo tanta coisa bonita, tanta coisa boa, tanta coisa alegre. Senhor, em tantas coisas e momentos da vida que não são sacros, que não são litúrgicos, eles são religiosos, porque ali eu sou ligado a vós. Senhor, tem tanta coisa na vida que me religa a vós. Obrigado, Pai amado, Pai querido, por ter criado esse mundo com tanta beleza, com tanta bondade. Obrigado, Senhor, por ter feito da história do ser humano, da minha história, um lugar de tantas coisas bonitas, alegres, nobres, louváveis, e o Senhor está nelas. Eu te louvo, Jesus, por poder te ver em tantas coisas, em tantos momentos. Bendito sejais, Senhor. Mas nós queremos pedir também, Senhor, sabedoria, porque em tantas coisas o Senhor não está. Quantas coisas, Senhor, são ciladas, são laços do inimigo. Quantas coisas, Senhor, são vãs, apesar de gloriosas. Quantas coisas, Senhor, são fúteis, apesar de bonitas. Dai-me, Senhor, dai-nos sabedoria. Mas sobretudo, Pai amado, Pai querido, batiza-nos com o Espírito Santo de temor. Senhor, que o meu coração te ame, te respeite, que o meu coração tema te ferir, tema te magoar. Senhor, que o meu único medo seja o medo de não poder dizer graças a Deus. Senhor, eu não quero ter nada que o Senhor não esteja de acordo. Eu não quero ter nada que o Senhor não abençoe. Senhor, eu não quero ter nada que não tenha vindo de vós. E por amor a vós, hoje eu entendo e quero, Senhor, aprender a dizer não, porque eu não quero ter e depois não poder dizer graças a Deus. Porque eu não quero, Senhor, ir só na força do meu braço. Senhor, eu não quero ser devedor de ninguém. Não é por orgulho não, Senhor. Não é por autossuficiência. É porque a palavra diz: tudo que respira, dê glórias a Deus. Então, Senhor, se o Senhor me mantém respirando há 38 anos, e por tantos anos eu creio que o Senhor vai me manter vivo e respirando, que nada nem ninguém roube, Senhor, a tua glória na minha vida. Senhor, eu não quero ter nada e ser devedor de nada nem de ninguém, a não ser de vós. Eu quero dever a vós, Senhor. Dai-me a graça, Senhor, de poder em tudo de bom da minha vida dizer graças a Deus. Poder dizer de acordo com a minha fé, de acordo com o evangelho que eu escuto, de acordo com a Eucaristia que eu comungo. Senhor, eu quero te louvar porque o evangelho que eu escuto, a Eucaristia que eu comungo, me permite viver e ter tantas coisas. Perdão, Senhor, pelas vezes que o meu olho está fixado e o meu coração apaixonado por aquilo que eu não posso. Senhor, quantas vezes diante de vós a gente está triste e só olhando para aquilo que a gente não pode, para aquilo que não é permitido, por aquilo que não é correto. Quantos de nós, Senhor, somos fiéis, mas somos tristes. Somos fiéis, mas somos amargos. A gente não desfruta tudo que o evangelho deixa viver. A gente não desfruta, Jesus, tudo que a Eucaristia permite viver. A gente fica chorando, a gente fica reclamando, a gente fica esperneando pelo preço das exigências de algo que é tão maravilhoso. Tu és maravilhoso, Senhor. Sopra sobre nós, Senhor, o teu Espírito. Sopra os quatro cantos, Espírito Santo, e enche o meu coração
e enche o meu coração. Meu coração sopra dos quatro cantos, Espírito Santo, e enche o meu coração, meu coração. Acolhei, ó Pai, a nossa prece, a nossa esperança, pela intercessão do glorioso São José, e em nome de Jesus, vosso Filho, nosso Senhor, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.